Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 4 de abril de 2022 e nós vamos falar sobre um incidente que chamou bastante atenção recentemente na guerra que está ocorrendo na Ucrânia. Foi a notícia de que uma seção de helicópteros do exército ucraniano teria se infiltrado em território russo e realizado disparos contra instalações de reservatórios de combustíveis na cidade de Belgorod. Essa cidade fica a 40 quilômetros, mais ou menos, da fronteira entre Rússia e Ucrânia. Por que chamou a atenção? Chamou a atenção porque teria sido, se realmente foi um ataque ucraniano, a primeira ação desse tipo em território russo, ou seja, um ataque a partir de uma aeronave inimiga em território russo desde a Segunda Guerra Mundial. Por que eu estou dizendo seria? Por que não está confirmada essa informação? Porque quem deu essa informação foram os russos, eles divulgaram inclusive vídeos do ataque, só que os ucranianos nem confirmaram, nem negaram a autoria dessa ação. De qualquer maneira, para o objeto do nosso vídeo aqui, isso não faz muita diferença, porque nós vamos falar dessa ação em tese, nós vamos falar da parte técnica, da parte tática dessa operação. E para isso eu conto com a presença de um grande amigo, companheiro de turma, coronel da reserva, Marcelo Cioletti. Coronel Cioletti é um piloto experiente, experimentado, piloto de combate, com todos os cursos operacionais da aviação do Exército, com o curso de Comando de Estado-Maior da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, curso de Política e Estratégia Aeroespacial da Universidade da Força Aérea Brasileira, foi oficial de ligação da aviação do Exército Brasileiro na França e comandou o 1º Batalhão de Aviação do Exército. Então vocês vejam que é um currículo extenso, mas a melhor parte do currículo do Coronel Cioletti, como eu falei, é ser da turma de 90 de Cavalaria da AMAN, a melhor turma que já passou por aquela escola de formação. Então, para mim é um orgulho, uma honra poder contar com os comentários do Cioletti a respeito desse ataque. Então, com vocês, o Coronel Cioletti. Boa noite a todos, boa noite, Paulo Filho. Eu agradeço a você mais uma vez a oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre o emprego de helicópteros em combate. Eu sou o Coronel Cioletti, da reserva, piloto da aviação do Exército. Então, Paulo, antes de a gente começar a discorrer um pouquinho mais sobre as TTPs de uma ação dessa, é interessante a gente bater só o que a gente já tem. As informações que eu consegui garimpar são que ocorreu explosões em depósitos de combustível em Belgorod, a 40 quilômetros dentro do território russo. Foi visto 2 aeronaves que pelo perfil eram Mi-24/35, que ambos os contendores têm. Foi empregado o foguete S-8, o orgânico dessa aeronave, nesse tipo de ataque. Algumas fontes questionam a capacidade russa de manter o espaço aéreo no TO e também identificaram que esses disparos foram em torno de 600 metros do alvo. Tá bom? Então essas são as informações que a gente teve. Além disso que o ataque ocorreu antes das 6 horas da manhã. Então antes de a gente falar um pouquinho dessas TTPs, é só a gente lembrar um pouquinho do helicóptero. Então o que é o helicóptero? O helicóptero é uma máquina que foi construída que tem a capacidade de pousar e decolar em espaços extremamente pequenos, de poder voar extremamente baixo e poder até pairar. Então essas capacidades dão um sem fim de possibilidades de emprego, sobretudo militar, não só civil, sobretudo militar. Então você pode atacar, você pode transportar pessoal, material, transpor obstáculos, tudo com helicóptero, dando mais flexibilidade e maniabilidade à própria tropa. Nas Forças Armadas, ele é uma ferramenta ligada essencialmente à manobra terrestre,
porque ele é para operar próximo do chão. Tá certo? Isso aqui é uma coisa muito importante e ele não se prende a bases, a estruturas muito pré-definidas. Então, todas as bases russas podem estar destruídas e o helicóptero continua operando sem problema algum. Tem que ter um mínimo de infraestrutura, sobretudo para manutenção. O resto não é necessário, ele decola de qualquer lugar. Tá? Até do quintal da sua casa, aí, se precisar, se couber um helicóptero para pousado, ele vai decolar dali sem problema algum. Tá? As aeronaves que foram empregadas, então, foram 2 Mi-24/35. Essas aeronaves, elas são, vamos dizer assim, uma das aeronaves mais famosas, né, dentre as aeronaves de ataque. Ela já é empregada em mais de 50 países, inclusive o Brasil usava esse tipo de aeronave, que era o A2 Sabre, lá em Porto Velho, tá? Mas sobretudo é empregado por membros da ex-União Soviética e os países que têm sua influência e os países africanos, fruto da Guerra Fria, quando ocorreu naquele continente. Tá? É uma aeronave, vamos dizer assim, bruta. Um dos apelidos dele é um tanque aéreo, porque ele é extremamente blindado, né? Vamos dizer, tem uma blindagem efetiva, é super dimensionado, então é um motorzão, né? Tudo grandão, né? Caixa grande, para aguentar o tranco. E tem a capacidade de transportar até 8 combatentes. Ainda possui uma velocidade média máxima, vamos dizer, uma velocidade média de 180 nós, mais ou menos, e tem um alcance, né? O alcance máximo, o alcance dele é de 500 km, o que dá um raio de ação de em torno de 200 km por 150, 200 km. Por quê? O cara tem que ir, operar e voltar. E ainda ter uma reserva para poder, em caso de qualquer emergência, poder resolver e não cair em pane seca. Tá? Essa aeronave, vamos dizer assim, essa capacidade de ela poder transportar tropas é interessante. Só fazendo um exercício, né? Essas tropas podem ser, vamos dizer assim, tropa de comandos, né? Ou tropas de forças especiais para realizar uma ação em profundidade. Ela pode levar essa tropa a realizar a ação e ela prestar o próprio apoio de fogo a essa tropa, seja com armamentos precisos, mísseis, foguetes guiados ou o próprio canhão, ou armamento de saturação, como foguete, ou a metralhadora. Ou o inverso, ela pode também estar transportando essa tropa para apoiar a própria manobra da aeronave, ou seja, eu vou infiltrar alguém para poder iluminar um alvo para que eu consiga atirar com o meu armamento de precisão, quando a missão assim o exigir. Tá? Além disso, essa aeronave ela tem a capacidade de realizar o voo noturno, né, com o equipamento de visão noturna, e tem as câmeras FLIR, além de uma suíte de guerra eletrônica. Né? Essa suíte de guerra eletrônica é baseado sobretudo no alerta de disparo de míssil e no alerta o receptor de alerta radar, o RWR, que avisa quando a aeronave é iluminada por um radar. Ele fala qual que é a direção e qual que é a distância aproximada desse radar, falando qual tipo de radar. Dependendo do tipo de radar, ele já dispara algumas medidas de contras medidas, né, para poder se safar. Como, por exemplo, ele pode cortar os chefes e fazer borrar a tela do radar, ou mesmo disparar os flares, né, que são aquelas bolas de fogo que são disparadas para impedir que um míssil, para atrair um míssil que é guiado pelo calor para elas ao invés do motor da aeronave. Isso a gente viu naquele assalto aeromóvel que teve próximo a Kiev nos primeiros dias. Então você vê as aeronaves disparando, isso aí justamente para impedir que os mísseis disparados, sobretudo dos manpads, né, dos homens que estão com mísseis que estão fora do sistema, vamos dizer assim, possam atingir as aeronaves. Tá ok? Bom, os foguetes, vamos dizer, qual é o armamento que foi empregado nessa missão? O armamento empregado foi o foguete S-8, que é um foguete normal, um foguete de 80 milímetros, que tem um alcance médio, vamos dizer, de 2 a 6 km, dependendo do tipo de cabeça que você utiliza,
E como toda outra munição, tem cabeça autoexplosivo, tem cabeça anticarro, tem cabeça antipista, tem cabeça penetrante, tem cabeça flechete, né? Tem inúmeros tipos de cabeças que são configuradas antes da missão. Tá? E uma coisa que a gente vai falar das antiaéreas, né? Só para não passar em branco, as antiaéreas, né? Como toda antiaérea no mundo, né? Ela não consegue primeiramente cobrir todo o TO, né? Então é muito grande. Então ela vai fazendo uma composição para poder colocar o melhor meio na condição mais necessária. Então, em determinada parte da zona do TO tem mais radar de vigilância terrestre, na outra tem radar de defesa aérea, a outra tem radar de alerta, e por aí vai. E a localização desses radares é muito importante. Depois a gente vai tocar um pouquinho mais nesse ponto na hora de falar do planejamento. E a artilharia, essa artilharia de baixa altura, que é onde o helicóptero voa, né, ela é basicamente acionada por armamento pessoal, armamento leve, ou por main-pads, né, que é aqueles mísseis de ombro, que são atrelados ou não a um sistema de detecção. Né? Pode ser o próprio sistema de detecção, o próprio combatente, né? Ele recebe um alerta que está vindo uma aeronave naquele setor e fica aguardando ela entrar no seu visual. Entrou no visual, ele tem que adquirir e disparar. Né? Isso dá uma certa vantagem para a aeronave quando ela tem isso aí, que ela, se tiver os sistemas de detecção de disparo de míssil, ele consegue realizar as medidas de defesa com sucesso. A gente vai falar um pouquinho agora, cara, sobre as TTPs, né, sobre o voo desenfiado em si. Então, uma aeronave, quando ela a gente está chegando cada vez mais próximo do inimigo, logicamente tem os radares do inimigo dispostos para poder buscar as aeronaves e nos buscar, vamos dizer assim, nós que estamos infiltrando. Esses radares têm uma emissão, e essa emissão tem um diagrama de emissão. Né? Então, é importante saber exatamente qual que é o tipo de radar, qual que é a localização desse radar, para a gente poder saber qual que vai ser o diagrama de difusão desse radar. Que aí a gente vai voar onde? A gente vai buscar identificar, depois que a gente conseguir localizar todos os radares no terreno, saber que tipo de radar que né, e para onde que ele possivelmente esteja apontado, a gente consegue verificar qual que é a influência do terreno, né, nesses radares. Então, a cada radar, o terreno vai fazer uma sombra, né? E o radar vai bater numa elevação, atrás da elevação o radar não vai conseguir pegar nada. E é ali que a gente vai buscar voar. Então, a gente voa geralmente na sombra do radar. Então, a gente precisa saber uma parte de inteligência muito interessante, né? Para saber exatamente as posições para a gente poder realizar o planejamento desse ataque, né, em profundidade. Falando nisso, né, falando desse ataque em profundidade, né, então a gente busca fazer, como eu falei para você, esse voo tático. Então, dentro dessa sombra do radar. E dependendo, quanto mais próximo eu vou chegando do radar, mais baixo eu vou voando, mais enfiado no terreno eu vou voando. E, consequentemente, mais devagar é o meu deslocamento. Tá? Então, sempre é uma relação de custo-benefício, quanto tempo que eu vou ter que ficar exposto e qual que é a minha segurança, a segurança da força. Nesse caso ainda, a gente tem o tal eles foram realizar esse ataque noturno, com base em óculos de visão noturna e câmeras de infravermelho, que tem um campo de visão limitado. Então, como você tem um campo de visão limitado, normalmente você voa um pouco mais alto. Eu acredito que eles fizeram aquele tipo de voo que você voa em linha reta, contornando o terreno, a cerca de 3 a 10 metros no máximo de altura das elevações. Né? Nesse tipo de voo, ele consegue chegar em torno de 110, 120 nós. Ou seja, 200 quilômetros em 1 hora, no máximo. Tá bom? Então, o planejamento,
o planejador de uma missão dessa, então primeiramente ele tem que saber qual que é essa disposição dos radares. Depois ele tem que saber qual que é o alvo que ele vai impactar. E estudar aquele alvo, saber qual é o tipo de munição que ele vai conseguir. E vai verificar se de repente ele precisa de algumas outras ações para poder fazer com que aquele caminho esteja livre, ou se ele precisa de mais algum complemento de repente para iluminar um alvo ou algo assim. Depois que ele conseguiu deixar claro essa parte do deslocamento e da chegada no objetivo, né, ele se preocupa com o retorno e normalmente ele tem um apoio tem alguma aeronave voando para apoiar a sua exfiltração, tem uma equipe de terra apoiando a exfiltração ou um combate SAR próximo para poder resgatar essas tripulações, que você sabe tão bem quanto eu que uma tripulação de uma aeronave abatida, ela é um prato cheio para fazer a guerra psicológica. Realmente tanto para um lado quanto para o outro. Tá? A profundidade do ataque, né, que a gente verificou, por conta das tropas russas na fronteira, a gente vê que ele deve ter decolado de pelo menos uns 40 quilômetros para dentro. Isso dá uma ida e uma volta de quase 200 quilômetros, se for a Ucrânia mesmo que realizou esse ataque. Tá? Então ele teve que fazer um esforço de abrir um corredor para poder voar bem baixo, com uma fração que é a seção, né? São 2 aeronaves apenas para poder facilitar o sigilo, facilita o emprego, facilita a coordenação, e também é o meio que o russo usa para retirar um pouco de uma carência da aeronave, que ela apesar de ser um pouco rápida, ela é um pouco menos manobrável que a média geral. Então ele usa 2 aeronaves para fazer. Mas mesmo assim, todo mundo se usa para fazer a menor fração de emprego, é uma seção. Seja para aumentar o poder de fogo, seja para que uma ataque e a outra complemente o ataque, garantindo que aquele alvo for destruído. E fica cada vez mais fácil você manobrar com 2 do que se manobrar com 4, com 8, com 10 aeronaves. Mas uma coisa, Paulo, que eu entendi é que dessa manobra é que a gente pode ter certeza que se foi a Ucrânia, o sistema de inteligência militar da Ucrânia está operante, está funcionando. Ele está muito bom, certo? Porque conseguiu identificar e conseguiu fazer com que essas aeronaves passassem por um lado e retornassem. Tá? Mas, entretanto, vamos dizer assim, a gente viu que foi uma ação bem midiática, né? Então eu estou fazendo uma ação extremamente perigosa, ousada, né? Com grande chance para dar errado, e vou atirar a 500 metros, 600 metros do meu alvo, que é um alvo fixo, né? E eu tenho outros armamentos que posso atirar a 6 quilômetros. Eu posso atirar sem o cara nem saber o que atingiu, mas eu fui lá e atirei com um armamento a 600 metros, 700 metros, um foguete. Tudo bem que o foguete é o meio mais barato, né, para se empregar desse tipo de armamento, né, de armamento ar-terra. Porém, ele é o menos preciso e eu preciso cada vez chegar mais perto. Então, eu me exponho mais, né, e o foguete, vamos dizer, eu posso ter a chance de não acertar, vamos dizer, porque está muito próximo. Tá? Então, uma das coisas que eu fiquei questionando foi esse emprego desse armamento tão próximo. Né? Um tiro de míssil, como eu falei, é 6, 8 quilômetros. Ele está atirando a 600 metros. Né? Então foi muito mais midiático. Eu achei que foi muito mais midiático, porque impacta muito mais você ver os tiros saindo de uma aeronave e destruindo um alvo. Né? Mas isso aí demonstrou, vamos dizer, se for os russos, os ucranianos mesmo que fizeram essa ação, demonstra que eles têm uma capacidade de fazer ainda operações em profundidade, né? E pode fazer também com que os russos tenham a necessidade de
aumentar sua força de cegar e deslocar meios que estavam no TO para defender o seu território, né? E também mostra, como eu falei, que o sistema de inteligência operacional está funcionando. Tá? A ação não teve impacto nenhum logístico, foi muito mais pelo lado psicológico. Entretanto, pode ser também uma false flag, né? Por que eu falo isso? Eu vou colocar algumas considerações só para a gente pensar um pouquinho nisso aí. Primeiro, hoje ou já foi debatido, né? Estou fazendo esse vídeo aqui no domingo à noite, foi debatido e questionado, vamos dizer, outra rodada de negociações com o Kremlin. Então isso, certamente o Kremlin tá usando para falar que está sendo atacado. Tá? A gente vê que não houve efeito colateral algum, né? Não teve perda de civis, a perda material em si, guardadas as devidas proporções, foi mínima, né? Então deu para se contornar rapidamente, mostrou até que a Rússia consegue fazer realocar e está bem plena para poder apoiar o seu povo, né? A aeronave que foi empregada foi uma aeronave que tem dos dois lados, certo? A gente teve poucas imagens para confirmar esse ataque, poucas confirmações, só ocorreu o ataque, imediatamente o governador da província russa já falou que foi atacado por aeronaves ucranianas, que Kiev nem mentiu, nem desmentiu, né? Foi empregado o armamento mais barato para a missão, certo? Então isso também leva a que o russo não ia, se for o russo fazendo uma false flag, ele não ia sair disparando, ele queria que fosse visto, né? Vamos dizer assim, e ele tem uma maior liberdade para atuar em seu território. Ele podia ter muito bem partido daquela missão em 15, 20 minutos, dentro da fronteira dela. Vamos dizer assim, em 15 minutos você chega ali em Belgorod facilmente. Então é menos complexo para fazer essa manobra, né? Então, Paulo Filho, eu espero ter podido ajudar, né? Ou colocar um pouquinho mais de dúvidas no assunto, mas eu estou à disposição para poder falar o que precisar, a hora que você quiser, tá bom? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Bem, como vocês viram, nada melhor do que um especialista falando, né? Então eu agradeço o Cioletti pela verdadeira aula que ele nos deu sobre o emprego de aeronaves, de helicópteros para missões de ataque. Tenho certeza que vocês também aprenderam muito com tudo que ele falou e tudo que ele nos ensinou. Então, se vocês permaneceram até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica interessam, né? Então, se vocês puderem colaborar com o nosso projeto, entrem lá em paulofilho.net.br/apoie o blog e saibam as maneiras como vocês podem nos ajudar. Eu fico por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.